dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 659 do projeto Bíblia para Iniciantes. Vamos continuando aqui o livro de Hebreus, capítulo 9. Hoje vamos a partir do versículo 15. Amém? E antes, só para contextualizar aqui, a gente terminou o versículo 14, muito poderoso, falando que o poder do sangue de Cristo, que ofereceu a si mesmo como sacrifício sem defeito, esse sangue nos purifica por dentro. É um sangue que é a moeda mais valiosa do mundo, é o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, o sangue do Filho de Deus, o sangue de Jesus que veio para realmente nos purificar por dentro. E por que é importante esse versículo para o contexto do que vamos ler aqui? Porque ele vai falar aqui a partir do versículo 15 dessa questão do derramamento de sangue e o que ele faz de forma exterior, por fora. Olha só, versículo 15 diz assim: portanto, é Cristo quem consegue fazer uma nova aliança, para que os que foram chamados por Deus possam receber as bênçãos eternas que o próprio Deus prometeu. Isso pode ser feito porque houve uma morte que livrou as pessoas dos pecados que praticaram enquanto a primeira aliança estava em vigor. Esse é o versículo 15. Olha o que fala aqui. Cristo é que conseguiu fazer essa nova aliança. Existia uma aliança antiga, a primeira aliança, que ele vai comentar aqui mais para frente também um pouquinho sobre isso, essa primeira aliança, e como houve derramamento de sangue na primeira aliança também, através da morte de Jesus e do sangue de Jesus, houve a nova aliança, uma aliança nova, tá? E como já foi falado aqui em Hebreus, se tem uma nova aliança, a velha ficou ultrapassada. Então vamos focar na aliança nova, não vamos ficar olhando para trás, não vamos ficar olhando para a velha aliança, a não ser para tirar aprendizados daquilo que aconteceu lá atrás, mas vamos viver e praticar aquilo que está na nova aliança, amém? Então, o sangue de Jesus nos purifica. Lembra que esse livro é escrito para os judeus, que naquela época, eles mesmo tendo recebido Jesus, tendo entendido o poder do sangue de Jesus, eles estavam começando, alguns, a voltar para trás a prática de religiosidades, de doutrinas e de cerimônias antigas que eram pertencentes à aliança antiga. Isso não faz sentido mais para nós. Amém? No final do versículo 15 disse aqui: isso pode ser feito porque houve uma morte que livrou as pessoas dos pecados que praticaram enquanto a primeira aliança estava em vigor. Olha que forte isso aqui. A própria morte de Jesus, o poder do sangue de Jesus naquela cruz é tão infinito, é tão poderoso, que ele impactou, inclusive, as pessoas que praticaram o pecado antes de Jesus vir. Eu vou repetir aqui para você entender. Isso pode ser feito, essa nova aliança, porque houve uma morte que livrou as pessoas dos pecados que praticaram enquanto a primeira aliança estava em vigor. Então, até as pessoas que praticaram o pecado dentro da primeira aliança, ou seja, entre Adão e Jesus, ou melhor dizendo, entre Abraão, que a aliança foi feita com Abraão, entre Abraão e Jesus, essas pessoas também foram impactadas pela morte de Jesus. Tá certo? Porque estava em vigor aquela primeira aliança. O sangue de Jesus também lavou os pecados daquelas pessoas. Louco, né? E bom, maravilhoso saber isso, Versículo 16.
onde há um testamento, é necessário provar que a pessoa que fez o testamento, que o fez, já morreu. Então, o testamento quer dizer que só tem valor depois que a pessoa morre. Né? Então, é necessário uma morte. A morte daquele que testificou, né? Do testamenteiro, aquele que fez o testamento. Né? A morte dele é que faz o testamento entrar em vigor. Então, a morte de Jesus fez com que a aliança, a nova aliança, entrasse em vigor. Versículo 17. Pois o testamento não vale nada enquanto estiver vivo quem o fez. Né? Só depois da morte dessa pessoa é que o testamento tem valor. Isso aqui todo mundo sabe, né? Enquanto a pessoa está viva, o beneficiário do testamento não tem acesso ao benefício. Só após a morte daquela pessoa que podemos ter acesso. Então, Jesus morreu. E porque ele morreu, por causa da morte de Jesus, né, nós podemos ter acesso ao benefício do testamento, que é o quê? A salvação, a vida eterna, a purificação dos nossos pecados. 18. É por isso que a primeira aliança, tá, entrou em vigor somente com o uso do sangue de animais. E aí você pode voltar lá em Êxodo e perceber como foi feito isso. Mas eu vou ler um pouquinho mais à frente e depois a gente volta lá em Êxodo. A primeira aliança entrou em vigor somente com o uso de animais. Lembra que precisa de ter uma morte para que uma aliança entre em vigor. Né? Em primeiro lugar, Moisés anunciou ao povo, versículo 19, em primeiro lugar, Moisés anunciou ao povo todos os mandamentos conforme estavam na lei. Isso antes dele subir o monte Sinai pela primeira vez. Tá? Isso está lá em Êxodo, capítulo 24. Tá? Ele leu a lei, anunciou a lei, os mandamentos, né? Ele anunciou ao povo, depois pegou o sangue dos bezerros e dos bodes, misturou com água e borrifou o livro da lei e todo o povo, usando lã tingida de vermelho e sopo. Então, ele jogou, ele borrifou nas pessoas também. Lembra que eu falei no áudio passado, né? É um sangue que purificava por fora. Era o sangue que era jogado por fora, tá? Para purificar. Esse sangue da morte, né, de bodes e bezerros, ele era usado para confirmar essa primeira aliança. Tá? Versículo 20. Então disse, né, Moisés disse, este é o sangue que sela a aliança. Precisa de uma morte para que a aliança entre em vigor. Então, este é o sangue que sela a aliança que Deus mandou vocês obedecerem. E isso, repito, está lá em Êxodo 24. Tá? No começo daquela jornada do povo hebreu, né, saindo do Egito e indo para Canaã. Isso foi no primeiro ano. Tá certo? Agora, olha que interessante. Este é o sangue que sela a aliança. Vocês lembram disso? Né? Nós já lemos aqui no livro de Mateus, no livro de Marcos, Lucas e no livro de João. Né? Nos 4 evangelhos que descrevem a última ceia de Jesus. E Jesus, ele olha para aquele o vinho e ele fala, este é o sangue da nova e eterna aliança, que é dada por vós, né? É o sangue que é dado por vós, em benefício de vocês. Então, da mesma forma que Moisés falou lá atrás, este é o sangue que sela a aliança de Deus, que Deus mandou, Jesus fez da mesma forma quando estabeleceu a nova aliança. É o sangue da nova aliança. Só que aquele era a representação, né? Jesus mandou eles beberem, né? Lembra em João capítulo 6 que ele começa a falar, quem não beber do meu sangue, não comer da minha carne, não terá parte comigo. Né? Ele já estava prevendo aquilo que ele ia fazer na última ceia, que hoje a gente chama de Santa Ceia, né, e que é um memorial, nós fazemos, é uma cerimônia que não é uma cerimônia em vão, é uma cerimônia de memória, né? Daí ele falou, fazer isso em memória de mim, então é uma cerimônia válida,
né? Não é como daquelas outras cerimônias do Antigo Testamento que não tem mais valor, mas essa sim, o próprio Jesus ordenou que nós fizéssemos essa cerimônia em memória dele, né? Tomar o sangue e beber e comer da carne de Jesus, o sangue e a carne, né? Que é representada pelo vinho ou suco de uva, que algumas igrejas fazem, e o pão. E isso é importantíssimo, que nós tenhamos a consciência, né, para que a gente tenha a memória e a consciência de que aquele sangue realmente foi derramado, o sangue da nova e eterna aliança. Amém? Forte demais, né, gente? Maravilhoso. Vamos lá, vamos continuar. Versículo 21, vamos até o versículo 22 hoje. Da mesma forma, Moisés também borrifou sangue sobre a tenda e sobre todos os objetos na adoração. Mesma coisa, né? Ele borrifou, né? Aquele purificação exterior, purificação externa. E versículo 22, de fato, de acordo com a lei, quase tudo é purificado com sangue, e não havendo derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Tá? Lembra lá de Adão, no Jardim do Éden, quando Deus falou para Adão, olha, se comer dessa fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás, né? Certamente morrerás. Então ali, naquele momento, houve morte, né? Onde houve desobediência, houve morte, e Deus, o que Deus fez? Ele trocou as vestes, né? Que Adão e Eva estavam vestidos, que Adão e Eva colocaram folhas, mas Deus não. Deus matou um animal ali, e com o sangue daquele animal ele cobriu Adão e Eva com vestes de couro de animal, né? Então houve ali um derramamento de sangue também, para que houvesse um perdão, né, daquele pecado, e que trocou, né, a morte física de Adão, né, pela morte de um animal. E aí por diante, aí a gente vê tanto derramamento de sangue no Antigo Testamento. Acho que é por isso que muitas pessoas não gostam, né, de ler o Antigo Testamento. É muito sangue, é muita morte, mas tudo tem uma explicação. Por isso é importante entendermos, né, o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Eles são complementares, eles são uma história única, né, a história de Deus. Não dá para você entender o Novo sem entender o Antigo. Também não dá para você entender o Antigo sem entender o Novo. Amém? Então é isso, vamos orar. Senhor Deus, Pai, nós te louvamos, te adoramos, Pai, e te agradecemos, Pai, por tamanho amor, um amor sacrificial, um amor ágape, que deu seu próprio Filho unigênito, depois de termos passado por tantos momentos dentro da aliança primeira que o Senhor fez, e que ela não era suficiente, e que ela não era perfeita, mas ela era necessária para aquele tempo, preparando para que o seu Filho viesse. E hoje nós temos este privilégio de podermos receber o teu Filho, Jesus, como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. E é isso que fazemos neste momento. Senhor Jesus, obrigado. Nós te recebemos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós recebemos o teu sangue, Pai. Aceitamos o teu sangue como moeda mais poderosa, mais valiosa, para pagar todos os nossos muitos pecados, Pai. Nos perdoa, Pai, por tantos pecados e por tantos erros. Te recebemos e te louvamos e te glorificamos. Em nome de Jesus. Amém? Então é isso. Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto, onde vamos terminar aqui o capítulo 9 de Hebreus. Amém? Beijo.